essa matéria saiu na coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, mas melhor ainda, na minha humilde opinião, Marco, foi a matéria que saiu na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, porque ela fala que o Bolsonaro vai para Papuda se vierem novas sanções, não sei como ela colocou essa parte, mas aí ela bota vírgula, dizem ministros do STF. Então, se o Igor Gadelha falou com interlocutores, a Mônica Bergamo falou direto com os ministros do STF, o que já é totalmente ridículo um ministro ficar tendo esse tipo de conversa com um jornalista. Já começa por aí. Um ministro, um juiz, ele é um cargo que ele tem que ter um perfil mais reservado. É muito sério lidar com esses conflitos, né? Fazer parte do judiciário. Então, os ministros do STF disseram para a Mônica Bergamo, a não ser que essa seja uma fake news, e daí os ministros vão ter que se pronunciar, mas em princípio, os ministros do STF, que eu não sei se é o Flávio Dino, se é o Alexandre de Moraes, mas é mais de um, falaram com a Mônica Bergamo e disseram que o Bolsonaro vai para Papuda se vierem novas sanções. Aí pega quem é desavisado, quem não acompanha essa perseguição implacável que estão fazendo a Bolsonaro desde 2018, desde 2019, desde 2018, né? Então, já tem notícia de antes do início do julgamento que o Alexandre de Moraes, os interlocutores aí do Alexandre de Moraes, falaram que ele queria mandar o Bolsonaro para Papuda. Os petistas estão falando sobre Bolsonaro na Papuda desde a época da pandemia. E quem leu o professor Olavo de Carvalho sabe que eles avisam, isso são coisas que se eles falam que o Bolsonaro vai para Papuda é porque eles já estão trabalhando nesse sentido. Assim como eles ficam falando, em tentativa de golpe é porque eles já estavam programando um Capitólio brasileiro. Quantas vezes a gente ouviu isso? Então, esse já é o primeiro absurdo. Os ministros falarem com jornalistas a respeito de algo que já está na mídia há muito tempo. Agora, pior ainda, é uma pessoa que acredita que o Brasil é uma democracia quando a execução de uma pena depende de fatores políticos que nada tem a ver em si com o processo do Bolsonaro, porque, teoricamente, um Estado de Direito, o Bolsonaro teria sido julgado pela tentativa do golpe do algodão doce, e a pena dele deveria estar ligada somente à tentativa do golpe do algodão doce, o que já é uma farsa, a gente sabe, mas vamos levar em consideração, vamos fingir que aconteceu mesmo essa tentativa de golpe. Então, a pena do Bolsonaro estaria atrelada a este crime, a pena dele estaria atrelada a um fato e não a uma decisão internacional que está pressionando os ministros para que eles cumpram a Constituição do Brasil e para que eles respeitem a soberania dos Estados Unidos. A entrevista do Marco Rubio, essa última que ele deu à Fox News e que foi transcrita, está no site oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio fala com todas as letras que Bolsonaro é um capítulo dentro de uma perseguição que vem de muito tempo, inclusive a empresas norte-americanas, e a gente sabe de quais empresas eles estão falando. Eles estão falando do Meta, do X e dessas empresas que estão sendo obrigadas a censurar conteúdos de uma maneira que infringe as próprias leis do Brasil. Porque para um conteúdo ser retirado da internet, a justiça tem que informar a Paula postou esse conteúdo aqui, tá aqui o link, ela disse isso, e isso é um crime por causa daquilo outro. Então tem que ter um conteúdo identificado para ser derrubado, coisa que não aconteceu, porque todas as minhas redes sociais foram derrubadas por um conteúdo que eu não sei qual foi a grande desinformação, o conteúdo antidemocrático, ameaça à democracia, sei lá por quê, mas eu perdi todas as minhas redes. Então eu fui censurada, eu fui proibida de falar coisas no futuro,
não foi por algo passado, foi derrubado todo o meu perfil. E isso é ilegal de acordo com a nossa lei. Agora, o Alexandre de Moraes, ele não tem limites. Ele atravessa a fronteira e quer que as empresas dos Estados Unidos calem pessoas que estão morando nos Estados Unidos. E pior do que isso, ele decreta prisão de cidadãos norte-americanos. Ele inclui Elon Musk em um inquérito no Brasil. Então, o que está sendo discutido não é a soberania do Brasil, é os Estados Unidos mantendo a sua soberania. Alguém acha que o governo mais poderoso do mundo vai perder uma batalha para defender as suas fronteiras e o valor mais caro para os norte-americanos, que é a liberdade de expressão? É óbvio que não. Mas aqui no Brasil, infelizmente, como a média do QI é 83, isso eu achava que não atingia tanto as classes mais altas, porque embora eu discorde dos magistrados, eles são a elite do país. Eles se formaram, eles passaram pela universidade, eles têm um diploma, eles estão no cargo mais alto do judiciário brasileiro, então, teoricamente, essas pessoas teriam que ser inteligentes, assim como o pessoal da Faria Lima e os grandes banqueiros do país, são a elite do país. E eles não conseguem entender que essas sanções, elas não podem simplesmente ser ignoradas pelos bancos. Foi como o Silvio falou, e aí, vão deixar de operar no sistema SWIFT? Eu cheguei a ver, Marco, na semana passada, uma matéria, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, falando da estratégia genial, genial com J, né, dos banqueiros, que eles, para escapar da sanção Magnitsky, iriam transferir as operações que eles fazem nos Estados Unidos para a Europa. Só que eles continuarão operando em dólar. Essa operação continuará tendo que passar pelo sistema SWIFT, que é autorizado pelos Estados Unidos. Então, eles ainda não entenderam e é muito importante que eles entendam muito bem. Então, eu espero para essa semana novas medidas. Espero que entre essas medidas esteja uma chamada aos bancos, porque vale lembrar que os Estados Unidos pediram explicações sobre como estão aplicando as sanções Magnitsky. Então, eu espero que os bancos sejam enquadrados para que o Alexandre de Moraes sinta na carne, de fato, os efeitos dessas sanções, porque até agora eu acho que os ministros, eles não entenderam ou fingiram não entender, então precisa ficar tudo muito claro.